Bom dia, Bom dia. tudo bom? Tava assistindo o vídeo de fluidos agora no YouTube, quando recebi a mensagem. A notícia, Uhum. coisa boa. Então, vamos lá, né, para a nossa aula de estática, né? Hoje a gente, como eu falei com vocês, né, eu estava me propondo para fazer essa aula de exercícios. Então, se vocês tiverem alguma questão que vocês já tentaram e têm dúvida, vocês podem dizer que eu faço elas preferencialmente, né, em detrimento dessas que eu selecionei. Mas aí, se vocês não tiverem, a gente vai fazendo aqui e aí vão surgindo as dúvidas e vai caminhando, tá certo? Eu Então, essa tenho. aula de hoje vai ser. Já tem uma questão aí? Diga qual é. É a 3 da lista Aqui. 1. Da lista 1. Isso. Mas é dessa parte de estática, Joelson? Acho que é a lista B, não? Que é a parte de estática. Tanto que eu fiquei até um pouco coisado com a lista, porque eu mal consegui fazer as questões. Pronto, então, vamos fazer assim, Joelson. Eu vou fazendo as questões primeiro dessa parte de estática, que eu ainda não fiz nenhum exercício para o pessoal. E aí, quando acabar essas, eu faço essa questão, a questão 3 da lista A, né? Eu acho que é essa daqui do campo de velocidades, é essa? É simples, tem problema não. Pode seguir aí no seu fluxo. Pronto. Eu vou colocar ela aqui no último slide, e aí qualquer coisa a gente faz ela no final, tá? Só deixar ela aqui já selecionada. Beleza. Bom, então, para começar a trabalhar essa parte de estática dos fluidos, né, eu coloquei uma questão que eu acho que ela tem uma semelhança, né, uma semelhante a ela na realidade, aí no material de vocês, que É igualzinho. essa questão aqui, ela traz um manômetro, mas ela pede coisas diferentes, eu acho. Eu não sei se ela pede a mesma coisa. Eu acho que na que tem na lista de vocês, eu peço para determinar essa pressão quando isso aqui tem um dado valor, né? E aqui é o oposto. Eu dou o valor da pressão e peço para você determinar qual que é D. Eu não tenho certeza se elas são assim, mesmo. Mas eu acho que são. Professora, assim mesmo. né? Pronto. Então, eu vou resolver dessa maneira, essa daqui, e aí vocês já podem, né, transportar esse raciocínio lá para aquela que tem na lista de vocês, tá? Então, nessa questão aqui, a gente tem uma questão tradicional de manometria, né? Isso aqui é um manômetro em U. Então, aqui existe um tanque que a gente deseja, ou ele fornece o valor da pressão, e existe uma sequência de fluidos, né? Cada qual com uma determinada altura, e através dessas colunas, né, de fluido, a gente consegue fazer medição ou dessa pressão ou de uma altura que vai ser obtida quando eu variar essa pressão aqui, tá? Como eu falei para vocês na aula passada, tem duas formas que vocês podem estar usando para resolver essas questões de estática. Em geral, a gente tem algum ponto, né, num sistema manométrico, em que é possível a gente igualar valores de pressão em um lado da coluna e no outro. Nessa questão aqui, a gente poderia, por exemplo, pegar esse nível aqui da água, certo? Deixa eu colocar ele mais destacado aqui. E a gente ia aplicar o princípio de Stevin, né, que ia dizer que a pressão do lado esquerdo dessa coluna de água, ela tem que ser igual à pressão que está sendo exercida desse lado direito, né, nesse nível aqui. Então, eu podia dizer assim, que pressão do lado esquerdo ia ser igual à pressão do lado direito. E aí, o que a gente faria era determinar as equações para o lado esquerdo e para o lado direito separadamente, né? Até chegar nesse ponto aqui, nesse nível que eu destaquei, né? E a gente substituiria nessa
equação aí inicial que eu estou chamando. Alternativamente, a gente podia fazer como? A gente pode determinar um ponto que a gente tem interesse, eu vou colocar aqui uma estrelinha, por exemplo, aqui nesse ponto 1. Nossa, essa escala de cores está me sugerindo cores horrorosas, né? Mas tudo bem. Então, eu poderia colocar uma estrelinha num ponto que eu tenho interesse, né? E aí, eu escreveria toda a equação manométrica até chegar nesse ponto, certo? Então, a gente percorreria todo o caminho do fluido, né? Nesse sistema, até chegar nesse ponto. Então, eu desceria aqui nessa coluna, e aí a gente sabe que descendo ao longo de uma coluna de fluidos, né? Aumentando a profundidade, a gente soma, né, esses valores de pressão, porque justamente a gente tem, né, o aumento da pressão hidrostática, e quando a gente fosse, né, subir na coluna de fluido, ou seja, do outro lado aqui desse sistema manométrico, então o sinal seria oposto, né, porque a gente estaria subindo numa coluna de fluido, então a pressão ela vai diminuindo, certo? De acordo com a equação geral da estática. Professora? Então, eu particularmente, eu tenho mais facilidade de fazer dessa forma, dessa segunda maneira. Diga. Pronto, para a gente, Diga lá, Luiz. o referencial, a gente sempre vai pegar de onde está vindo a pressão atmosférica, ou a gente que escolhe esse referencial? Como, por exemplo, a senhora pegou daqui descendo para depois ir subindo lá para o nanômetro? Ou cada um que escolhe? Ou você podia partir aqui desse outro lado, né? É isso que você está querendo dizer? Nessa questão aqui, Luiz, o mais lógico, digamos assim, seria você fazer dessa maneira, né? Partir da seção que está aberta para a atmosfera, até chegar, né, no reservatório, certo? Mas a gente vai ver na questão seguinte, ó, que existem situações em que a gente tem 2 reservatórios. Então, é arbitrário. Você escolhe se você vai partir de M até chegar em N, ou se você vai partir de N até chegar em M, certo? Então, entendi. você que escolhe numa situação como essa, certo? Tá bom, eu ia perguntar então, isso. Eu vou colocar... Tá bom. Eu gosto mais de resolver as questões dessa maneira que eu sigo o caminho manométrico do fluido, tá certo? Então, eu vou fazer primeiro assim, e em seguida, se vocês tiverem dúvida, aí a gente faz por esse outro, através do uso do princípio de Stevin, que seria aqui, igualando as pressões do lado esquerdo e do lado direito, tá ok? Então, vamos lá. O ponto que eu estou tratando, né, é o ponto P1. Então, esse valor de pressão no ponto P1, em termos absolutos, ele seria o quê? O valor da pressão atmosférica que age aqui nessa superfície livre do líquido aqui do lado direito, né? Em seguida, a gente tem uma coluna de água, então eu vou colocar aqui ρ vezes G vezes essa altura C, né? Então, essa coluna de água, a variação de pressão ao longo dessa coluna corresponde à massa específica da água vezes G vezes a altura dessa coluna de água, certo? Em seguida, a gente tem uma coluna desse fluido branco aqui, né? Ó, ele diz que esse fluido é mercúrio. Então, temos uma coluna referente ao fluido mercúrio. E aí, a altura dessa coluna vale D. Como a gente sabe, né? Fluidos a uma mesma profundidade, né? Um mesmo fluido, 2 pontos de um mesmo fluido a uma mesma profundidade, eles estão a uma mesma pressão.
Então, a pressão nesse ponto, no final dessa coluna D e no início desse segmento B de bola aqui do lado esquerdo, esses valores de pressão são iguais, né? Então, a gente tem o mesmo fluido, que é o mercúrio, e esses dois pontos, eles estão a uma mesma profundidade. Então, a gente pode passar desse lado direito, né, do manômetro aqui já para o lado esquerdo, certo? E nesse lado esquerdo, para eu chegar aqui nesse ponto 1, a gente começa um caminho de ascensão na coluna de fluido, né? Começa a subir nessa coluna de fluido. Então, primeiro existe uma camada aqui de água. Então, a variação de pressão é negativa. E existe essa camada de água, essa coluna, com altura B de bola. Em seguida, existe uma camada de óleo. Com altura A. E aí a gente chega justamente no reservatório 1, né? Por que eu estou falando isso? Porque justamente esse valor de pressão P1 aqui, ó, ele está sendo aplicado sobre essa camada de óleo. Então, a gente não tem nem informação de qual que é o fluido que está aqui dentro desse reservatório, nem nada. Então, essa pressão aqui, ela é exercida sobre essa camada de óleo diretamente. Tranquilos até agora? Professora, uma dúvida. Quem vai ser o HG? Esse É terceiro? o mercúrio aqui. Ah, ok. Então vai ser a atmosfera, né? Aí depois a água, aí vai seguindo o fluxo até chegar no P1. Isso. Ah, entendi, ok. É porque eu coloquei aqui HG, né? Já é o símbolo do mercúrio. Eu vou colocar descrito aqui, tá? Tá bem. Pode ter sido essa confusão. Então, veja só. Esse valor de pressão P1 que eu coloquei aqui, como desse lado direito eu fiz a contabilização da pressão atmosférica, então esse valor aqui de pressão P1, ele é um valor de pressão absoluta, certo? Se eu subtrair pressão absoluta da pressão atmosférica, para qualquer medição, né? Se eu fizer isso, a gente obtém um valor de pressão que é o valor de pressão manométrico, certo? Então, aqui a gente teria P1 manométrico. Tá? Não sei se vocês se recordam dessa parte lá na discussão sobre níveis de pressão, né? Mas a pressão absoluta é sempre a contabilização do que é medido no manômetro, mais a pressão atmosférica local. Então, se eu pegar aqui essa equação que a gente tinha escrito, né? Então, P1 absoluta menos P atmosférica vai resultar justamente no valor da pressão no ponto 1 manométrica, né? Que é igual a toda essa equação que a gente escreveu, tá? Então, a pressão no ponto 1 manométrica é igual a tudo isso daqui, certo? Agora, eu vou fazer as inferências com o uso das informações que são dadas na questão. Por exemplo, eu estava usando a massa específica do mercúrio, né? A gente sabe que a massa específica do mercúrio é a densidade relativa dele, né? Que é o que é dado na questão, ó, densidade relativa do mercúrio, e multiplica a sua massa, a massa específica da água, né? Lembra que densidade relativa, ó, se vocês observarem aqui na questão, todos esses valores, eles são adimensionais. Então, quando a gente multiplica o valor de densidade relativa pela massa específica da água, é que a gente tem um valor de massa específica daquele fluido, né, nas unidades que a gente usar para a massa específica da água. A massa específica da água aqui já não precisa eu fazer essa consideração. E para a camada de óleo, também é fornecido na questão a densidade relativa do óleo.
Perceba que dessa maneira aqui, ó, a gente tem muitos termos que vão poder estar ficando em evidência, né? Por exemplo, se eu for pensar só diretamente em massa específica da água vezes a aceleração da gravidade, a gente já consegue colocar esses dois elementos aqui em evidência, né? Aqui eu tinha massa específica vezes G vezes C, e aqui menos massa específica da água vezes G vezes B. Além disso, ó, esses outros termos, eles também têm as respectivas contribuições de massa específica da água. Deixa eu só corrigir aqui que saiu óleo nessa massa específica aqui. Certo? Então, eu posso colocar todos eles aqui em evidência, né? Todas essas massas específicas da água vezes G, eu posso colocar aqui em evidência, tá? Então, vou tirar daqui. Vou tirar daqui. Abre parênteses aqui. E aqui. Todo mundo entendeu o que, que eu fiz? Como eu coloquei essa massa específica da água vezes G aí em evidência? Professora, eu me perdi um pouco Perceberam que ela está nessa última linha do DR. O porquê tá. pronto. Quando eu escrevi a equação manométrica aqui, eu botei todo mundo em função da massa específica dos fluidos, né? Massa específica da água, massa específica do mercúrio. Tá travando aí para vocês também? Tá travando aqui também. Professora? Acho que ela caiu. Foi bem o gato que deu uma rasteira nela, para ela botar a ração. Deve ter sido, viu? Vocês estão entendendo muita coisa de fluidos? Eu tava fazendo as questões, aí bateu dúvida disso daí. Ela caiu mesmo. Só Deus na causa influi. Eu tô um pouco bugadinha. Eu assisti tanta aula e tal, mas eu não tô entendendo nada assim, do fluido quando pega atividade. Uhum, igualmente. Eu entendo o conteúdo, ela explicando, teoricamente, eu vou para o exercício, travam. Isso mesmo. Aí, meu Deus, quero só ver como vai ser isso. E mais uma vez se vai a aula de exercício.
Joelson, você tá entendendo muito bem sólidos e tal? Comparando com fluido, eu estou entendendo mais sólido do que. Não, sim, sim, comparando realmente. Eu só Porque, não sei se vai cair alguma questão, assim, muitas questões da primeira lista, porque a primeira lista é mais conceitual e tal. Os outros assuntos eu tô entendendo. uhum. Fui tentar fazer uma atividade parecida com a que ele fez ontem, a última. Cheguei assim, meu Deus. Não terminei. Eu fiz, mas deu errado uma parte. Entendi, mas não fico dando a questão. É verdade, eu gosto de Rodrigo também. Ele explica detalhadamente, ele faz questão de repetir se a pessoa disser que não entendeu. Voltou. Caiu rapidinho aí a internet. Deixa eu voltar aqui a apresentar. Continuou gravando, né? Ótimo. Ah, falaram que foi os gatos, professor. Não é, rapaz, esses gatos não são nem meus, são da rua. Eles estão muito famintos. Mas quando eu estava explicando, não sei quem foi que perguntou, foi você, Mara? Foi. Deu Não, para não deu entender? pra escutar nada. Deu pra escutar nada. Ah, tá certo. Então tá. Aqui, ó, veja só. Quando a gente estava escrevendo a equação manométrica, tu viu que eu coloquei aqui sempre em função da massa específica do fluido? Então, a gente usou massa específica do mercúrio, massa específica do óleo. Por que eu coloquei assim? Porque é a forma mais usual da gente fazer, certo? Só que na questão, ele não fornece essas informações de massa específica. Ele fornece informação só de densidade relativa. E a densidade relativa é uma quantidade, ó, se você olhar aqui, que é adimensional. Então, densidade relativa, ela é dada por essa relação aqui, da massa específica do fluido pela massa específica da água. Então, o que a gente fez dessa linha para de baixo foi fazer essa substituição, né, do que é massa específica do fluido, expressando em termos da massa específica da água. E isso aí é uma sacada muito boa, né, uma forma muito legal de vocês fazerem, porque, veja só, massa específica da água, ó, passa a estar presente, ela passa a estar presente em todos os termos, né? Massa específica da água vezes G, vezes C, aqui novamente, né? Então, eu posso colocar tudo isso aqui em evidência, né? E eu deixo de ter que fazer 200 multiplicações para fazer uma, né? Então, para a gente resolver, né, essa nossa questão, a gente deixa de trabalhar com equação grande para trabalhar com uma bem reduzida. Deu certo aí? Ah, deu certo sim, professora. Super Pronto. certo. Então, agora eu vou substituir os valores aqui, certo? Para a gente finalizar. Então, o valor de pressão que é dado na questão de P1 é um valor manométrico. Então, 10 kPa é 10 a terceira, 10 quilopascais, né? A massa específica da água, a gente sabe que é 10 a terceira também, né? 1.000 quilos por metro cúbico. A aceleração da gravidade, nessa questão, ele pede para usar o valor de 10.
Todos as cotas que estão sendo usadas nessa questão estão em milímetros, percebem? 50 milímetros, 30 milímetros, 70 milímetros, certo? Então, eu vou colocar também essa conversão de unidades aqui em evidência, tá certo? Para a gente usar o valor fechado que está aqui na própria figura. Então, C vale 70, B vale 30, a densidade relativa do mercúrio é 13,6. O valor de D, né, é o que a gente quer determinar na questão. A densidade relativa do óleo é 0,88 e o valor da cota A é 50, certo? Então, basta a gente fazer bom, na verdade, esse cálculo aí para a gente determinar qual vai ser o valor de D, certo? Então, 10 a terceira aqui pode se cancelar com esse 10 a terceira aqui, né? Esse 10 aqui também pode se cancelar com esse 10 aqui desse outro lado, e aqui fica 1, né? E aí a gente pode, né, 1 dividido por 10 a menos 3, fica sendo igual a esse termo aqui desse outro lado. Então, 70 menos 30 vai dar 40, 0,88 vezes 50, 0,88 vezes 50 dá 44. Então, 40 menos 44 aqui, certo? Então, 40 menos 44, a gente vai ficar com menos 4 aqui. 13,6D menos 4. Vai ser igual a 1 sobre 10 a menos 3, é igual a 10 a terceira, não é isso? Então, 10 a terceira. Menos 4, passa para o outro lado, positivo, 4. E aí, esse valor todo pode estar sendo dividido por 13,6. Fiz tudo direitinho, cometi algum erro aí no meio do caminho? Pelo que eu vi, não, professor. Para mim tá ok, professor. Beleza, Ok, então. Então, 1.000 mais 4 dividido por 13,6. Então, a gente ficou aí com 73,82 milímetros, né? Então, esse valor aqui dá aproximadamente 74 milímetros, né? Que seria a alternativa B dessa questão. Beleza? Vai poder usar a calculadora na prova, professora, para fazer esses cálculos com números pequenos? Sim, claro. Claro. Na verdade, não é nem que possa, é porque deve. Deve mesmo. Beleza? Então, essa seria a nossa primeira questão de manometria. Isso aí é um tubo em U, tá? Nessa segunda questão, eu trago para vocês um manômetro diferencial. Qual a diferença do manômetro diferencial para o tubo em U? O tubo em U, ó, perceba, o formato dele é mesmo de um U. Então, eu tenho um reservatório, tenho esse formato e ele está aberto aqui para a atmosfera. Quando a gente começa a trabalhar com o manômetro diferencial, então aqui ele vai medir a diferença de pressão entre um tanque e outro, certo? Então, é como se eu ligasse um tubo em U a um novo tanque. Então, aqui a gente consegue fazer, pela medição, por exemplo, desse nível H aqui, né, pela diferença de altura, a gente vai fazer a inferência da diferença de pressão entre esses tanques, certo? Então, simbora. Professora? Diga. É uma dúvida rapidinha, só para não atrapalhar. Por exemplo, na questão 1 que fez, se ela fosse os dois lados abertos para pressão atmosférica, aí tanto faz, né? A gente poderia, do sentido, tanto faz, né? O sentido tanto faz. Você ia fazer uma igualdade aí
dessas pressões de um lado e do outro, né, usando aí aquele princípio, né, do Esteven, e achar um ponto em que você tivesse o mesmo fluido, né, ou você podia dizer a pressão atmosférica vai ser igual à ação que está vindo pelo outro lado do manômetro. Certo, obrigado. Certo? Então, vamos lá. Nessa questão 2, como eu falei para vocês, a gente tem um manômetro diferencial, né? E ele diz assim, a figura mostra esse manômetro, onde o fluido M de Maria é água, e o fluido N de navio é óleo. Esse fluido manométrico aqui é mercúrio, ele dá as massas específicas aqui de cada um dos fluidos, e ele diz, sabendo-se que H1 vale 0,3, H2 vale 1,20 m, H4 vale 0,2 metros, né? E que a diferença de pressão entre M e N é 16 kPa, qual que vai ser esse valor de altura aqui, H3, né, expresso em centímetros? Então, o que a gente precisa fazer é escrever a equação manométrica, né, desde o ponto M de Maria até o ponto N de navio. Então, vamos lá. Vocês pensam que ensino remoto é fácil é difícil só para o aluno? É difícil para o aluno, é difícil para o professor, é difícil para todo mundo. Porque até a moto que passa na rua Professora, atrapalha. Diga. pediram para eu fazer uma pergunta, porque na turma do 3-4 tem um questionário disponível já faz um tempo, e na nossa não tem. Vai ser um questionário também. Não tem? Era para ter. Pois eu vou colocar, Stephanie, eu achava que tinha. Deve ter ocorrido algum problema aí no cadastramento. Vou só olhar aqui no cigarro já que você já falou. Pode ser que ele tenha ficado sem ser publicado. Na turma do 1-2, é isso? Isso, na 1-2 que não tem. Na 3-4 já tem. Tá aqui, ó. Publicado não, mas eu já tinha cadastrado. Oh, meu Jesus. Que bom que você falou, viu? Porque... eu acho que eram 4 questões, depende da última tentativa, possui nota, T1, unidade 1, e vale 10. A nossa turma também tem esse questionário? É para ter nas duas. Ah, meu Deus, eu vou fazer. Nem sabia. São 4 questões para vocês responderem. Né? Se eu não me engano, são 4 nas duas turmas. E vai até eu achava que... eu vou colocar aqui para ele ficar até o dia 8, que é o dia que vai ser a prova da gente, tá? Então, até dia 8. Aí vale 1 ponto ou nada? Vale 1 ponto. Ok. Obrigada. Eu tô com um pouquinho de medo dessa prova, viu, professora? Mas é normal. Como você nunca pagou os fluidos, né? E tá com outras matérias de remoto, aí eu fico um pouco assim... chega logo essa prova. Vai dar certo, vai dar tudo certo. Vocês vão ver que nem é bicho de 7 cabeças fluido, é bom demais. Ó, então, voltando aqui para a questão da gente. Nessa questão aí, ó, ele pede para a gente determinar o valor dessa altura H3 aqui,
sabendo que existe uma diferença de pressão entre M e N que vale 16 kPa. Então, o que eu vou fazer é escolher uma das extremidades, ou M ou N. Eu vou escolher aqui N, certo? Para ser o meu ponto de chegada. O que é esse ponto de chegada? Eu vou escrever toda a equação manométrica, né? Todo o caminho que o fluido percorre até chegar nesse ponto, certo? Então, eu vou colocar aqui pressão no ponto N de navio, vai ser igual. Então, eu vou partir do lado oposto, né? Partir do lado oposto, até chegar no ponto que eu marquei, né? No ponto N. Então, eu vou marcar P de P Maria, né? Mas, em seguida, a gente tem uma coluna de água, massa específica da água, vezes G, vezes essa altura que ele chamou aí de H1. Perceba que a gente está descendo, né? Até chegar nesse fluido aqui cinza mais claro, que é o mercúrio. Então, eu vou somar, né? Mais massa específica do mercúrio, vezes G, vezes essa altura de fluido, que seria H2. Na questão, ele fornece qual que é o valor desse H4 aqui, certo? Se a gente for escrever a equação manométrica toda, o que vai acontecer? Né? Se eu for descer essa coluna 2 todinha e subir aqui essa altura H4. O que vai acontecer é que eu vou precisar, nesse lado esquerdo, né, do manômetro aqui, trabalhar com H2 mais H4, certo? E quando eu passar para o lado direito da equação, eu vou ter que escrever um termo que vai ser praticamente, né, vai ser exatamente, na realidade, igual, né, referente a esse trecho 4. Porque justamente a gente desce toda essa extensão da coluna de fluido e do outro lado, né, tem que subir. Então, o corriqueiro seria a gente parar, né, aqui no nível H2 e já iniciar no lado direito do manômetro a partir, né, desse nível, né, desse ponto aqui em diante. E a senhora fez na Certo? questão anterior, né? Exatamente como eu fiz na questão anterior. Então, eu vou aqui, eu vou deixar desse jeito para quem, porventura, não está aqui, né, nesse momento, puder entender que esse termo vai se cancelar com esse outro, tá? Em seguida, a gente tem mais uma subida de coluna de fluido. Como eu falei, quando a gente está subindo numa coluna de fluido, a variação de pressão, né, essa pressão ela vai diminuindo. Então, a massa específica do óleo, que é esse fluido N de navio, né, vezes G, vezes a altura H3, certo? E aí, a gente chegou no nosso ponto estrelinha aqui, que é o ponto que a gente tem interesse, né, em determinar, como é que se diz? Que a gente marcou como nosso referência, certo? Então, PN menos PM vai ser igual à massa específica da água, ele fornece na questão 10 a terceira. Não, eu não vou substituir agora não, vou deixar assim, para se a gente quiser, né, colocar algum termo, ou precisar colocar algum termo aqui em evidência. Cortar esse H4 com esse termo aqui, certo? E aí, na verdade, a gente tem só esses 3 pontos aí a substituir. Tá? Então, eu vou realmente fazer essa substituição logo agora. Massa específica da água, 10 a terceira. Aceleração da gravidade, na questão ele pede para usar 10. H1 vale 0,3 metros, né, 30 centímetros.
A massa específica do mercúrio é dado na questão como sendo 13.600, a aceleração da gravidade é 10, e o valor de H2 é de 1,2 metros. Para a coluna de óleo, a gente tem a massa específica sendo 775, a aceleração da gravidade vale 10, e H3 é o valor que a gente quer determinar. Na questão, ele diz que a diferença de pressão entre M e N é igual a 16 kPa, certo? Então, a gente vai pegar essa diferença de pressão, só o valor em módulo dela, certo? Porque como ele não disse digamos assim, respectivamente, de M para N ou de N para M, então a gente vai trabalhar com esse valor simplesmente em módulo, certo? A gente vai dizer aqui que isso aqui é 16 vezes 10 a terceira pascais, tá? E aí a gente consegue determinar o valor de H3. Então, aqui ficaria 16.000. 16.000 menos, aqui a gente tem 0,3 vezes 10, vai dar 3, né? Então, 3.000. Esse outro termo corresponde aí a 13.600 vezes 10 vezes 1,2, né? 163.200. Menos 163.200 tem que ser igual a isso daqui. Então, vamos lá. 16.000 menos 3.000 menos 163.200, tá certo? Aí a gente vai dividir isso por 7.750, né, com sinal negativo. Então, H3 está aqui, ó, 19,38, né? 19,38. A unidade que a gente está usando seria metros, né? É uma coluna de fluido aí muito, muito grande. Certo? Beleza, meu povo? Tudo ok com o raciocínio? Sim, professora, tudo ok. Agora, depois que da primeira, né, aí deu certo. Vai desenrolando, né? É assim mesmo. Bom, essas duas questões, né, foram referentes a essa primeira parte do conteúdo, né, que seria manometria. Agora a gente passa para a segunda parte, né, do conteúdo, que é essa parte de forças hidrostáticas sobre superfícies submersas, que é o que a gente viu na terça-feira, né, esse conteúdo da terça-feira. Nessa questão aqui, e aí o pessoal às vezes fica meio ansioso com essa parte, né, porque envolve um pouco de conteúdo de sólidos, aí o cara diz, porque eu não vi isso em sólidos, como é que eu vou resolver em fluidos e não sei o quê, mas não precisa ter visto em sólidos, por isso que não é pré-requisito, né, da disciplina. Se fosse pré-requisito, a gente ia tratar isso aqui em um outro nível, né, mas não é. Então, a gente vai trabalhar aí com essas forças nessa questão bem tranquilamente, vai dar tudo certo. Certo? Então, ela diz assim, a porta mostrada na lateral do tanque, ela é articulada ao longo dessa borda inferior aqui. Deixa eu destacar aqui para vocês. Ela é articulada ao longo dessa borda aqui.
E aí ele diz, uma pressão de 4.790 pascais, manométrica, é aplicada na superfície livre desse líquido. Determine a força FT, que é essa aqui que age nesse bordo superior, requerida para manter essa porta fechada. E aí na figura ele dá as dimensões dessa porta, né, uma porta retangular, e ele diz que o fluido, né, ele tem esse peso específico aqui, 15.715 newtons por metro cúbico, tá? Então, o que acontece? Para que essa porta, ela permaneça fechada, a gente vai ter que satisfazer, né, algumas situações, né, algum critério ela vai ter que obedecer. E esse critério vai ser justamente o de que a somatória dos momentos, a somatória dos momentos com relação à articulação, que é o ponto em que pode haver, né, rotação, essa somatória dos momentos dessas forças com relação ao ponto A tem que ser igual a zero. E aí a gente vai ver justamente quais são os momentos dessas forças com relação a esse ponto A que eu estou chamando aqui, mas na realidade é essa articulação aqui que está destacada, certo? Então a gente tem duas forças. A gente tem a força referente ao líquido que está aqui, a força referente a essa coluna hidrostática do líquido, que eu vou chamar de FL. Essa força FL, ela vai estar aplicada a uma distância D qualquer com relação ao ponto A. E o momento dessa força, deixa eu colocar aqui, né, destacar aqui mais ou menos. Colocar aqui a força FL, que é a força referente a esse líquido, essa massa de líquido aqui. Essa força FL, ela vai estar sendo aplicada a uma distância D qualquer, com relação a A, certo? E a força FT, que é essa força que a gente está aplicando aí, conforme está mostrado na figura, né, lá no bordo superior desse tanque, né? Essa força FT, ela vai estar sendo multiplicada aí, digam uma letra, eu vou colocar por uma distância F, tá? E F vai ser igual justamente a 0,9, que é essa distância aqui, né? Que é a lateral dessa placa. Vou colocar F aqui, Fzinho. Então, a nossa equação de equilíbrio, né, que diz aqui que o somatório desses momentos tem que ser, com relação a essa articulação, ele tem que ser igual a zero, nos resultou em uma equação, né, que relacionam essas forças que estão atuando sobre essa placa. Tá? E aí, o que nos resta a fazer é determinar todos esses elementos, né. Perceba que Fzinho aqui, a gente já tem informação, Fzinho vale justamente 0,9 metros, a gente já sabe. Mas a gente precisa determinar quem é FL e quem é D, para a gente poder chegar aqui e dizer, ó, T vale, FT vale isso. Certo? Então, a gente vai por partes, trabalhar com cada um desses elementos. A força referente a uma coluna hidrostática, que seria essa força FL aqui, ela é dada pelo produto da pressão que atua no centro geométrico, né, PC, vezes a área dessa placa, dessa superfície que está submersa, certo? Percebam que é fornecido aqui nesse sistema aqui desse tanque, né, um valor de pressão que atua sobre a coluna
do líquido. E esse valor de pressão é um valor de pressão manométrico. Ou seja, ainda que haja a atuação da pressão atmosférica local aqui, vou colocar a PATM aqui em cima. Esse valor de pressão atmosférica aqui também atua, né, nesse lado externo do nosso sistema. Então, o valor de pressão que está sendo, vou colocar aqui também PATM. O valor de pressão que a gente vai considerar que atue aqui nessa superfície livre do líquido, na verdade, é uma sobrepressão em relação à atmosférica, à pressão atmosférica. Então, a gente pode reescrever essa equação aqui para ser P0, que é esse valor aí, vou colocar, inclusive, o manométrica, né, que é esse valor de pressão além da pressão atmosférica, mais a massa específica do fluido, vezes G, vezes a coordenada do centro geométrico, HC, que é o centroide, né, dessa superfície que está submersa, vezes a área. Um detalhe, meu povo, que eu já vi gente errando à torto e à direito nesse tipo de questão, é esse parêntese aqui. A criatura está somando um valor de pressão com outro termo referente à pressão, né? Esse daqui. Mas ele só multiplica para produzir uma força essa banda de cá, que já estava junto com a área. Aí, na verdade, ele está somando uma pressão com uma área, uma pressão com uma força para produzir uma força. Então, tanto está errado, né, matematicamente, quanto está errado fisicamente do negócio, certo? Então, prestem atenção, fiquem de olho para quando vocês forem realizar, né, resolver as questões de vocês. Na nossa formulação aqui inicial, eu deixei em termos da massa específica, né, do ρ do fluido. Mas na questão, ó, ele dá a informação do peso específico do fluido. Então, aqui é 15.715 newtons por metro cúbico. E aí a gente sabe que peso específico é o produto justamente da massa específica vezes a aceleração da gravidade. Então, por isso que eu já passei dessa notação aqui para a de baixo aqui do peso específico do fluido, para usar o que já é dado na questão. O outro ponto que a gente precisa determinar para poder resolver essa questão é quem é HC, não é isso? E aí, HC, a gente sabe que é a coordenada do centro geométrico, né, dessa placa. Então, isso aqui é um retângulo, né? Eu tenho esse lado aqui valendo 0,6, então o centro geométrico dele com relação a esse lado aqui de baixo estaria em 0,3, né? 0,3 para um lado, 0,3 para o outro, estaria na metade. E o centro geométrico na direção da profundidade, que é o que a gente tem interesse, seria justamente dado pela metade dessa cota aí, dessa que vale 0,9, né? Então, seria F sobre 2. Certo? Dúvidas aí onde é que está esse HC? Todo mundo conseguiu entender? Digam-me se vocês ainda estão por aqui. Só para... Eu só entendi o do dividido por 2, justamente por isso que está dividindo as medidas por 2? Ou... Não, porque aqui a gente pede a coordenada do centro geométrico, né?
Então, o centro geométrico de um retângulo, ele está na metade da largura e metade da altura dele. Então, é metade e metade, é o centro geométrico do retângulo, certo? Sim, aquela fórmula que essa botou na aula passada, que tem as formulazinhas lá, é isso? Aí, a gente não chegou nisso aí ainda não, Luiz. Aquilo ali é com relação ao momento de inércia. Aqui eu estou falando só com relação a esse HC aqui, que é a coordenada do centro geométrico. O centro geométrico, lembra de centro de gravidade de uma figura? Né? Então, se você tiver um retângulo, é na metade da dimensão da largura e metade da dimensão da altura. Se você estiver trabalhando com um triângulo, então ele é um pouco mais para baixo, né? Aquele baricentro, é mais embaixo. Então, essa coordenada aqui é a coordenada do centro geométrico, e aí a gente tem um interesse, né, nessa medida da profundidade desse centro geométrico, certo? Então, é a metade desse valor de 0,9, certo? Então, vamos lá. A pressão, a gente sabe que é 4.790. Deixa eu abrir aqui. 4.790, o peso específico do fluido, 15.715. HC vai ser 0,9 dividido por 2, né? E aí a gente vai multiplicar tudo isso pela área desse retângulo, né? 0,6 vezes 0,9. E aí, com isso, a gente obtém o módulo dessa força FL. Então, vamos lá. Então, 0,9 dividido por 2, vezes 15.715. Seria todo esse termo aqui que está entre parênteses, né? Vezes 0,6 vezes 0,9. Então, essa força, FL, está sendo igual a 6.405 newtons. Opa, meu Deus, tá. 6.405 newtons. Tinha vírgula lá naquele número que eu calculei? Tinha, né? A professora foi tão rápido que nem percebi. Eu nem vi. 6.405,3, se não me engano, sei lá. Não tem nada não, vou recalcular aqui. Vezes 0,6 vezes 0,9. 345, né? 3. 3. Então, com isso, a gente determinou o módulo dessa força FL. Então, esse ponto aqui, ó, já está verdinho, já fizemos. Esse Fzinho aqui, a gente também já fez, né? Falta a gente determinar quem é D. E D, veja só, é a distância do ponto em que FL é aplicada até o valor, né? Até essa articulação lá embaixo. Deixa eu duplicar aqui esse slide. E agora a gente vai determinar quem é esse ponto de aplicação aí, D. Então, vamos lá. Para a gente saber, eu vou chamar isso aqui de Y', tá, pessoal? Para a gente saber o ponto de aplicação dessa força do líquido, Y' do líquido, a gente precisa da informação de qual que é a coordenada do centro geométrico, né? Como essa placa aqui é vertical, Y do centro geométrico vai ser igual a H do centro geométrico. Se ela tivesse inclinada, não seria. E a gente faz, né, a relação, usa, né, a informação da massa específica do fluido, a aceleração da gravidade, seno desse ângulo que essa placa tiver inclinada, vezes o momento de inércia, que passa pelo centro geométrico, dividido pelo próprio valor da força FL, certo? Então, esse
essa é a nossa expressão para determinar o ponto de aplicação, né, a linha de ação de uma força. No caso dessa geometria que a gente tem, o que acontece? A gente tem uma placa vertical. Então, o ângulo que a gente está trabalhando, esse valor de θ aqui, ele é 90 graus. Por que ele é 90 graus? Θ é o ângulo que é formado entre a superfície livre... Deixa eu botar aqui na apresentação que eu consigo escrever melhor. Θ é o ângulo que é formado entre a superfície livre do líquido, certo? E a superfície que está submersa. Então, esse ângulo θ é esse ângulo aqui, ó. Superfície livre do líquido e a superfície submersa. Então, θ vale aqui esses 90 graus, certo? 90 graus. Então, vou pegar essa expressão aqui, colocar ali do lado, para a gente ir trabalhando com ela. Sendo de 90 graus, a gente sabe que é igual a 1, né? Então, vou deixar assim só para vocês ficarem cientes. Esse outro termo aqui, YC, ele diz respeito à distância através de um eixo que é alinhado aqui com a porta da placa, desde a superfície livre do líquido até o centro geométrico. Perceba que esse valor de YC, para a placa que é vertical, ele é igual a HC. Pode ser que vocês estejam fazendo um pouco de confusão com isso agora, mas deixa eu mostrar a diferença, né, dessas nomenclaturas para vocês. Quando a gente trabalhou com essa figura aqui, a gente disse que ó, H correspondia a medidas verticais a partir da superfície livre do líquido. E que tudo que a gente contabilizava como Y, né, dizia respeito à distância, ó, através desse eixo aqui que passava através da placa, né, dessa superfície submersa, desde a superfície livre do líquido, formando esse ângulo θ aqui. Como no caso da gente, o ângulo dessa placa que a gente está trabalhando, o ângulo ele é de 90 graus, e a gente percebe aqui, ó, que esse ângulo θ, se a gente trabalhar com o seno desse ângulo, é cateto oposto, que seria H, dividido por hipotenusa, que é Y, né? No caso da placa vertical, ó, esse ângulo θ aqui, ele é justamente de 90 graus. Esse ângulo, ele é de 90 graus. Então, tanto faz eu dizer que isso é um H, quanto dizer que isso é um Y, certo? Então, esse YC aqui nada mais vai ser do que a coordenada lá do centro geométrico, certo? Então, eu vou começar a substituir aqui tudo que a gente tem, e vocês vão ver que a gente vai ficar simplesmente deixando a nossa expressão em função desse ICG, que é o momento de inércia dessa figura, tá? Então, F sobre 2, que é a coordenada do centro geométrico, vai ser 0,9 dividido por 2. Rho vezes G é o peso específico do fluido. Seno de θ, que vale seno de 90, que é 1. A força FL, que a gente calculou, era 6.405,3. E agora, a única informação que nos resta saber, né, é justamente esse momento de inércia ICG. Pelas tabelas de momento de inércia, a gente tem que, para um retângulo, o momento de inércia, através de um eixo que passa aqui nesse centro geométrico, ele é dado por B, que seria esse lado do retângulo que está alinhado com o eixo, vezes H terceira dividido por 2. Então, vou pegar isso daqui, vou transplantar para cá para a gente usar oportunamente. Opa.
Então, para um retângulo, a gente teria essa informação aqui. Perceba que B, ó, ele é essa dimensão do retângulo que está alinhada com o eixo, né, ao longo do qual vai haver a rotação. E que H é perpendicular a esse eixo. Então, no nosso desenho aqui, né, o eixo seria equivalente a essa linha azul, que eu vou tentar deixar ela mais espessa aqui para vocês verem. Né? Vou apagar isso daqui. Deixa eu ver se eu botar isso aqui amarelo, se não chama mais atenção aqui nesse contraste. Pronto. Então, transplantando aqui, ó, desse desenho da tabela para a nossa questão, né? Então, aqui a gente tem o eixo, que passa pelo centro geométrico, né? A dimensão que está alinhada com ele seria essa largura aqui. Isso aqui seria o nosso B. Concordam comigo aqui dessa figura? Seria o B. E a dimensão H seria justamente esse valor aqui de 0,9. Percebem? Por quê? Porque justamente a gente está falando da rotação dessa figura, né? Com respeito a esse eixo que passa aqui dessa maneira. Todo mundo consegue ver essa organização espacial que eu estou colocando aqui? Todo mundo consegue entender por que isso é assim e não assim? Agora eu viajei. Espero que sim. Porque eu não pensei nisso. É porque, ó, nessa figura da tabela, ele coloca um eixo que passa através do centro de gravidade. Então, o centro de gravidade seria aquele ponto aqui em metade desse valor de 0,6 e metade desse valor de 0,9, né? Seria o centro de gravidade. Só que o eixo, ele poderia estar de qualquer maneira, né? Ele poderia estar alinhado dessa maneira ou dessa maneira que a gente tinha colocado inicialmente, né? E ele é dessa maneira aqui, horizontal, né? Porque justamente a articulação, ela se dá ao longo aqui dessa parede, né, inferior, dessa borda inferior. Então, a gente está trabalhando com os momentos e tudo mais com relação a essa articulação, que é horizontal. Então, esse é o nosso retângulo, né? Então, H é 0,9 e B é 0,6 para a gente. Certo? Por que isso faz diferença? Bom, porque você vai elevar. B não vai estar elevado a nada. E H vai estar elevado a terceira. Então, quem é B e quem é H faz diferença no cálculo do momento de inércia, né? Então, B é essa dimensão que está alinhada com o eixo, que seria 0,6. E H é perpendicular ao eixo, 0,9. A terceira, divide isso tudo aqui por 12. Certo? Então, vamos aqui para as nossas estimativas, né? Esse valor aqui vai ser 0,6 vezes 0,9, 0,9, 0,9, dividido por 12. Então, esse momento aqui de inércia vale 0,03645 metros a quarta. Então, pegando a nossa expressão aqui, a gente ficaria com 0,45. Esse valor aqui ia estar multiplicado por 0,3645. E aí, o ponto de aplicação dessa força a partir, né, dessa superfície livre ali do líquido seria isso daqui,
vezes 15.715, dividido por 6.005,3, mais 0,45. Então, esse ponto de aplicação vale 0,53539, tá? 0,54 metros. Isso significa que aquela força FL, né, ela está sendo aplicada em um ponto que se encontra a 0,54 metros a partir da superfície livre desse líquido, certo? Então, essa força está aplicada aqui nesse ponto Y', cuja altura é 0,54, cuja profundidade, né, é 0,54 metros. Beleza? Então, percebam, para o nosso cálculo aqui do somatório dos momentos, né, para essa igualdade dos momentos, a gente colocou justamente que o braço de alavanca que F exercia sobre essa articulação era dado, quer dizer, o momento causado por essa força L era o próprio módulo da força vezes a distância D do ponto de aplicação da força até a articulação, né? Então, perceba que D, aqui, esse valor que a gente resolveu usar, né, ele se relaciona com isso que a gente calculou agora, né? Então, D, ele é dado pelo valor completo dessa largura da placa, né, que seria 0,9, menos esse Y' que a gente calculou agora. Então, D vale 0,9 menos os 0,54. É nesse ponto que a força, esse, na verdade, o braço de alavanca da força FL com relação à articulação. Então, 0,9 menos 0,54, isso aqui é 0,36. Certo? Então, percebam que agora a gente já tem todas as informações que a gente precisa para calcular quem é FT. Eu sei que a princípio parece que isso aqui é coisa do outro mundo, que demora muito, que é muito difícil e tudo mais, mas na hora que vocês resolverem 3 questões disso daqui, vocês vão ver que elas são todas muito parecidas, tudo muito igual. Professora, essa formulazinha de F multiplicado por D, ela é sempre a mesma ou você tem que entender ainda a figura? Ela vai depender da forma com que o problema se apresenta para você. Por exemplo, nessa questão aqui, ó, ele tem 3 forças para você considerar, porque tem fluido de um lado, fluido de outro e uma força de reação. Então, você tem que escrever essa primeira equação, que é a do somatório dos momentos com relação ao ponto em que pode haver rotação, C igual a 0. A partir dessa equação é que você vai obter, né, qual que vai ser a relação entre essas forças. Ah, entendi, ok. Entendeu? Então, substituindo aqui os valores, a gente tem 6.405,3, que é a força FL. O braço de alavanca de FL com relação à articulação, a gente calculou para ser 0,36 metros. Tem que ser igual ao momento dessa força FT, né, que ele está pedindo. Então, é FT vezes 0,9, que é o braço de alavanca dela. Isso aqui dividido por 0,9. Vai dar o valor de FT. Então, 6.405,03 vezes 0,36 dividido por 0,9. O valor da força FT tem que ser 2.562,12
newtons. Ok? Dúvidas, meu povo? Não entendeu o que, Eduardo? Qual parte? Era com relação àqueles momentos, ou os eixos, ou ao momento de inércia? Eduardo, será que ainda está aí? Deve estar Vixe, já foi. digitando, professora. Não, ele já foi embora, não está mais aqui na lista. Bom, meu povo, como a gente já tem aula de novo aqui às 1h, eu digo para a gente encerrar por aqui, né? E aí a gente, hoje à tarde, termina esse conteúdo de estática de fluidos e faz mais alguns exercícios. Tá bom? Tá bem, professora. Já eu Tá só bom, vou resolver professora. sua questão, mas a gente faz de tarde, pode ser? Eu já anotei aqui, ela vai ser resolvida, não se preocupe. Beleza? Esse vídeo vai estar disponível de que horas? Como? Esse vídeo vai estar Eu vou disponível ver se eu de que horas? consigo colocar ele logo agora, Certo. tá? Assim que ele